Muito boa noite, a segunda temporada do Podcast. Eu, Thiago Nunes, estou muito feliz em retornar a este podcast de tanto sucesso, com histórias de superação. E ao meu lado, Letícia Tabaldi. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Vitória Costa, que tem 29 anos, é cristã, casada com o Leandro há 8 anos e tem um pet chamado Buda. Seja muito bem-vinda, Vitória. Muito bem-vinda, Vitória. Obrigada. Muito bem-vinda nesse novo começo, na segunda temporada do nosso podcast. E tu tem uma história fantástica que vai nos surpreender. Surpreender, né, Letícia, aqueles que nos assistem, aqueles que querem ouvir histórias de superação, histórias que fazem nós continuarmos caminhando firme, contentes, alegres, com muita fé. Isso aí. Nós já temos um spoiler da tua história, né, Vitória? Então agora a gente quer que você compartilhe um pouco, né, da tua jornada até aqui, com o pessoal que está nos assistindo. É verdade. Perfeito. Bom, primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite, assim, me sinto muito honrada de estar aqui, abrindo aí a segunda temporada, né, do podcast, então, tô muito feliz com o convite mesmo, e a gente sempre gosta, né, de falar da nossa história, como vocês falaram, né, é uma história de superação aí, graças a Deus a gente conseguiu prosperar, né, na nossa história, então a gente começou do zero mesmo, então é muito gratificante poder falar disso aqui para a audiência de vocês. Contando um pouquinho da minha história, né, eu comecei aí a minha trajetória profissional fazendo estágios, né, na época da faculdade. Eu fui bolsista do ProUni, né, então eu fiz faculdade de administração pela PUC, com 100% de bolsa na época, assim, foi um grande sonho realizado ali, né, já passei com nota do Enem, né, estudei em escola pública e consegui me formar aí pela PUC, que era um sonho, né, que minha família nunca ia ter tido condições de pagar, né, então foi bem legal aí ter conseguido a questão do ProUni. Então me formei na PUC. Na época eu era bailarina, então eu trabalhei um pouco com aulas de dança, eu sou formada em jazz, né, dei aula de baby class, né, trabalhei com jazz, então tenho esse lado artístico aí um pouco, fui por 14 anos, né, vivi da dança, né, e depois, quando na faculdade de administração, eu comecei a gostar de fato. Na verdade, o meu grande sonho da vida era fazer educação física, por conta da dança, né, ali desde os 8 anos de idade, vivendo isso, então era o meu sonho da vida, mas eu não tinha nenhuma referência de sucesso dentro da educação física, né? Então, as pessoas ali que eu convivia não eram pessoas... Eu vi ali que eram pessoas que estavam ali na batalha, né? Era tudo muito sofrido, assim. E eu brinco, né? O meu primeiro grande sonho era ser rica, né? Eu sempre quis ser rica, né? Assim, eu acho que hoje acabou se criando muito um tabu em cima da riqueza, né? Sim. E eu não tenho vergonha, assim, sempre tive sonho de ser rica. Minha mãe brinca, assim, que a gente passava nos lugares, eu gostava dos casões, né? Daquela coisa mais glamurosa, assim, sempre gostei. E tinha esse sonho. Então, como dentro da educação física eu não tinha essa referência, né? Acabei optando pela administração. Tinha aquela coisa de, abre portas, né? Tem mais mercado. E na época eu fiz um teste vocacional também, que eu tinha ganhado lá no 3º ano. E deu ali habilidade de liderança, com números, né? Então, acabei aí migrando, botando a minha inscrição, né? Para administração. E logo no início eu tentei até trocar, ia ser muito trabalhoso por conta da bolsa, mas logo eu já me apaixonei, assim, pela administração, né? Então, fiz aí toda a minha trajetória, comecei a fazer estágios, né? Fui trabalhar na Dell, que foi que eu gostei muito, assim, na época. Fiz para ser promovida, né? Fui para ser promovida em vendas na Dell, que foi ali a minha primeira pincelada em vendas ali na minha vida, né? Então, gostei muito, só que acabou dando tudo errado. No dia, o meu chefe foi demitido. Não, assim, foi uma loucura. E acabei não sendo, né, promovida na Dell e tal. E foi acontecendo aí a vida, né? Daí, quando me formei, fui trabalhar com comercial. Daí era um comercial mais de relacionamento. E ali, eu comecei a procurar vagas comerciais mesmo. Até então, eu sempre buscava vagas em marketing, porque a minha linha de formação de administração era marketing. Né? Então, eu pensava, eu sempre gostei, né? Rede social, essas coisas. Procurava nessa área e daqui a pouco, quando eu entrei nessa empresa, comecei a buscar mais pro comercial. Daí, foi aí que eu entrei na Stone, que é uma adquirente, né? Das máquinas de cartão, aquela verdinha ali que o pessoal conhece. Sim. Só que quando eu entrei na Stone, a gente brinca, né? Era tudo mato. Porque a Stone é uma empresa Rio-São Paulo e eles estavam abrindo a operação deles aqui no Rio Grande do Sul.
Então, eu fui contratada, né, pra fazer essa operação lá em Gravataí, que era onde eu morava na época, né, onde minha mãe mora. Então, a gente começou do zero, assim, e vender porta a porta e máquina de cartão, né? Então, ia ali comércio em comércio, na rua, né, batendo ali, oi, quero te oferecer. Imagina, né, tinha toda aquela barreira de entrada, porque ninguém conhecia, né? Hoje eu, como empresária, consigo ver o outro lado, né? Imagina alguém chegando na minha loja com uma máquina que eu nunca vi na vida, me oferecendo. Hoje ainda é muito mais comum, né? Mas pensa, isso era 2019. Então, assim, uma pessoa que eu nunca vi na vida, uma pirralha ainda, né? Que já não sou muito grande, né? Ainda é menor um pouco. Então, assim, uma guria do nada chegando aqui, me oferecendo máquina de cartão, me oferecendo um monte de coisa, né? E a gente fez história, assim, foi muito legal. Eu aprendi muito, assim, na Stone. Fiquei 1 ano e meio ali como vendedora mesmo, né? E fiz chover na cidade, assim, não tinha quem não era meu cliente lá naquela cidade, assim. E eu não tinha horário, assim, eu trabalhava enlouquecida, assim, com aquela fome da venda, sabe? Victória, tu sabe que nessa tua fala dá para pegar vários insights aqui de empreendedorismo, né, Letícia? Mas algo que me chamou muito a atenção nessa tua fala mesmo, que ela é rápida, de uma história impactante, a fome. Tu tem fome. Fala um pouco dessa fome, de onde vem essa fome? Porque eu quero dizer assim, eu como vendedor há muitos anos, o vendedor precisa ter 3 coisas básicas na vida. Primeiro, fome. Tem que ter fome. Fome de vitória. Segundo, inteligência emocional. Porque tu ganha mais não do que sim. E terceiro, técnica. Tu tem que estudar. Mas nessas 3 peculiaridades eu vejo em ti claramente a fome. Da onde vem essa fome de vitória? Essa pergunta é importante, hein? Pauta da minha terapia dessa semana. Vou colocar isso aí na minha terapia. Então, olha, eu me considero uma pessoa muito obstinada, assim, sabe? Eu sempre... Aquilo que eu brinquei, né? Eu sempre quis ser rica. Então, assim, desde criança, eu sempre tive essa coisa de, tipo, cara... Uma coisa vencer, talvez um pouco da dança, né? Desde criança, assim, em competições, né? Lá na dança eu fui solista, então eu tinha aquela coisa, né? De ser a melhor, né? Digamos assim. Sim, a tua batalha sempre foi contigo, exato, solista. Já criou um espírito empreendedor, digamos ali, né? Sim. Os meus pais, eles tinham empresa na época, né? Então, assim, eu meio que cresci dentro da loja com os meus pais. Então, acho que já tinha um pouco disso também, né? Eu lembro que, assim... Com 4 anos, eu atendia telefone, eu atendia os clientes, eu sempre fui desenrolada, assim, né? A minha mãe, eu acho, me puxou muito esse lado, né? Então, acho que veio um pouco disso. E quando eu entrei na Stone, eu comecei a trabalhar com meta, né? Então, vendedor, né? Comecei a trabalhar com meta. Então, eu tinha aquela coisa de, assim, cara, se a minha meta é 100%, vai ser 200. Sim. E eu tive um líder, o meu líder, eu falo muito dele, assim... O Filipinho, né, era o meu líder na época. E ele era um cara, assim, vendedor nato, assim. Um cara tarado por venda. E ele me passou, assim, muito desse espírito, sabe? Quando a gente chegou lá, a gente fazia 1 semana de treinamento em São Paulo. Mais 1 semana em outro polo, assim. Na época eu fiz em Laguna. E depois eles já te largavam lá na tua cidade e vai vender, né? E eu lembro, assim, que o primeiro mês não tinha meta. E a gente chegou lá, tinha eu e a Evelyn, que era a minha colega da época. E o Filipinho falou assim, esse mês vocês vão vender... Acho que era 16, tipo assim, esse mês vocês vão fazer 16 vendas. E eu lembro que eu falei assim, 16 vendas? Tu tá louco da cabeça, né? Como é que nós vamos fazer 16 vendas? Nunca vendemos nada na vida. E ele assim, vocês vão fazer 16. E eu falei, então tá, então pronto, né? Vamos. Sim. E a gente foi lá e fechou 16. No outro mês ele falou assim, esse mês eu quero 32. E eu falei, então eu vou fazer 33. Só de raiva. E fui lá e bati, assim, e eu brincava muito. Depois, né, depois dessa época que eu fui vendedora, eu fui promovida e fui gestora, né? Eu fui lá pra Bento Gonçalves tocar a operação de lá. E eu falava isso pros meus vendedores, assim, cara, tu tem que setar o número que tu quer no mês. Eu sempre tive, assim, isso muito... Por isso que eu digo, né, eu acho que eu sou muito obstinada, assim, de tipo, cara, não, nós vamos... Tipo assim, não tem como não vencer. Eu lembro que quando eu cheguei lá em Bento Gonçalves, era um polo que tava falido, digamos assim. E o gestor de lá tava sendo demitido, né, e eu tava chegando pra substituir ele. E eu lembro que eu cheguei e ele falou assim, o polo aqui não bate meta há meses. E eu fiquei tipo, como assim, cara? Tipo, como é que tu fala isso nessa naturalidade? Assim, aquilo pra mim era um abismo, sabe? Tinha outros vendedores, assim, de outros polos que fazia só o 100% pra sobrar pro outro mês. E eu ficava apavorada, assim, porque eu fazia... Eu lembro que teve um mês, o máximo da meta era 250%. Teve um mês lá que eles fizeram uma campanha, esse mês não vai ter teto. O que tu fizer, tu vai ganhar. E
E eu lembro que eu bati, tipo, 350%. Eu era, Meu Deus. frenética, assim, sabe? Eu era meio retardada mesmo. Eu tinha... E eu tenho, assim, eu acho assim, isso eu ensino muito, né, nas nossas mentorias. Cara, venda é totalmente ensinável, né? Tu pode aprender a ser um vendedor. Tu aprende. Mas eu acho também que tem pessoas que vêm com isso naturalmente, né? Então eu sou meio louca, assim, da meta. Meio enérgica. Sabe, Victória, assim, ouvindo tu falar e a gente começa a remeter, assim, remeter na nossa mente vários estudos. E há pouco tempo eu estava lendo um livro sobre todo o sistema neural. O cérebro, ele é um músculo. Então, quanto mais tu exercita ele, mais ele vai ficar semelhante às tuas ideias e à tua realidade. Porque ele não consegue distinguir o que é real do irreal. Mas se tu criar o real, como tu falou, olha, não, a meta é 33. O teu cérebro, ele trabalhou toda a tua energia para 33. Mas se tu põe 16... Ele vai trabalhar para 16. Ele vai trabalhar para 16. E tu vê o que é a importância de nós entendermos quem somos, a nossa identidade. Tu se tornou obstinada, com fome de vitória. Isso mostra por que tu chegou aonde tu chegou. E é o que nós vamos falar muito mais nesse assunto aqui fantástico de superação, né? Ainda não falamos, né? Essa questão superação, ela vem de uma dor. Todos nós temos dores. Né? E que dor tu superou? Não precisa falar da dor, mas a superação, né? Para que a gente não só trabalhe com a vitimização, mas que a gente tenha um assunto aqui extremamente poderoso. Mas quem quer, né, Victória? Consegue. Eu tenho, assim, isso muito claro, assim, pra mim, sabe? E até, assim, falando de superação, né? Questão de dor, eu brinco que eu sou aquela positiva tóxica, sabe? Ao meu ver, não é tóxico. Somos bem semelhantes. Ao meu ver, não é tóxico, sabe? Eu sou aquela pessoa que vê positividade em tudo, sabe? Então, assim, o mundo tá acabando, amém. Alguma coisa de melhor vai acontecer, né? Isso eu trago muito da minha mãe. A minha mãe toda a vida falou, quando nada acontece, há um milagre operando. Então, assim, quando tu não tá... numa tristeza, não acontece nada, ou o que eu quero não tá acontecendo, tem alguma coisa melhor acontecendo, sabe? Então, eu sempre tive essa frase, assim, meio como um mantra, assim, na minha vida, sabe? Eu sou cristã há 2 anos, né? Sou batizada há 1 ano. Mas eu brinco, eu sempre fui crente, né? Porque eu sou essa pessoa que sempre, não, vai dar tudo certo. Se não fosse pra ser, não teria acontecido. Eu tenho essas frases de afirmação, sabe? Então, eu acho que eu não consigo listar algo doloroso na minha vida, digamos assim, alguma história triste que me fez vencer, porque eu acho que eu levo tudo com muita positividade, sabe? Então, cara, o que me levou a vencer é essa minha vontade, essa minha fome de, tipo, cara, vai dar tudo certo. Tipo, esse sonho vai se realizar e... Amém. É assim mesmo. A nossa positividade, ela tem que estar andando junto com a nossa fé, né? Não adianta a gente ser positivo e acreditar que... E com a ação também, né? Sim, exatamente. Verdade, que pensar positivo, ter fé e agir. É verdade. Porque a fé nada mais é que o firme fundamento daquilo que tu tem certeza que vai acontecer. Não tem dúvida. A fé tu não tem dúvida. Vai acontecer. Eu vou chegar naquele lugar, vai entrar alguém naquela porta... Né, o resultado vai acontecer. Claro que a fé sem as obras, ela é morta, mostrando o poder que o ser humano tem na ação. Hoje se relaciona em qualquer revista hoje de negócio, se mostra que os grandes empresários, os grandes CEOs, os grandes líderes, eles não são os mais inteligentes, eles são os mais poderosos na ação, mesmo que aquela ação não demonstra naquele momento uma grandeza absurda, mas ele continua agindo. Não desiste, né? Não desiste, não tem como segurar um obstinado. Tu não consegue, né, Letícia? A gente fazer os nossos 99% para Deus fazer 1% dele. Dá o passo que Deus dá o chão, né? Não é o espera o chão para dar o passo. Exatamente. É verdade. Eu tive, assim, muita sorte, né, na minha vida de encontrar um parceiro, né? O meu esposo, ele é também esse cara muito obstinado, enlouquecido. E eu brinco que o Leandro é profeta, né? Porque, assim, ele fala o negócio e... Acontece, assim, mas também por ser um obstinado de ir atrás, né? Então, a nossa trajetória aí profissional, né? A trajetória dele e depois se tornou nossa no meio do caminho, também tem muito disso, assim, bizarro. Anos atrás ele falou, eu vou fazer isso, isso e isso. E dito e feito, foi o que ele fez. Aconteceu. Victória, a gente ia tocar nesse assunto porque é muito importante a gente encontrar alguém que nos transborde. E tu falou com muito brilho sobre teu esposo, porque hoje a gente tem
na sociedade relacionamentos extremamente difíceis, Não. né? Porque as pessoas, como elas não se conhecem, elas permitem qualquer gafanhoto chegar perto dela e destruir, né, toda a sua lavoura, né? Então, mas tu mostrou muito amor, muito carinho pelo teu esposo. Conta um pouquinho sobre esse homem que faz tu transbordar, e eu acredito que diariamente. Love sim, dia. Então, eu e o Leandro, a gente se conheceu no Muay Thai, né? Eu comecei a fazer Muay Thai como grande maioria das pessoas, pra emagrecer, né? Sim. Então, a gente acabei caindo lá na mesma escola que ele treinava, né? A gente treinava em horários separados e fui num evento de Muay Thai. E a gente se encontrou, assim, foi bem aquela cena de filme, assim, um olho no olho, aquela coisa. E ali a gente se conheceu, né? Acabou ficando junto só no outro ano. E a gente, cada um tocava a sua vida, digamos assim, né? Os seus projetos. Então, eu trabalhava em outras empresas, depois fui pra Stone. E o Leandro sempre, desde essa época, já trabalhava com Muay Thai, né? Então, ele dava aula em academias, ele tinha as turmas dele em academias, dava aulas de personal, né? Ele foi pioneiro aqui na cidade nisso de personal, né? De atender as pessoas em casa, né? De Muay Thai. Fantástico. Isso existia muito de musculação, né? Outras Sim. coisas. E em São Paulo isso já acontecia bastante. Então ele trouxe isso, né? Começou a atender. Hoje o que a gente mais vê aí é personal, né? Personal fight, que chama. Sim. Mas ele foi o pioneiro aqui na cidade Em casa, de Porto Alegre. ele pegava a técnica e fazia em casa com as pessoas. Isso, atendia a pessoa, que nem um personal de musculação, digamos assim, né? Sim, que vai na academia do prédio da pessoa, né? Ou atende numa... Daí ainda, o personal fight também poderia ser em praças, né? Uma coisa que tu consegue fazer ao ar livre. Então, ele trouxe começou a atender dessa forma, né? Que fantástico. Então, a gente sempre trabalhou junto. Ele teve canal também de Muay Thai, né? Tipo um jornal do Muay Thai, digamos assim, né? E eu sempre ajudava ele. Então, assim, a gente ia nos eventos, ia ter transmissão da Sultai, que era esse canal dele. E eu vendia as camisetas, né? Eu, vendedora, já sempre, né? Sim. Já Vendia ficou as com a parte da camisetas. venda. Acabava todas as Sim, camisetas, não sim. sobrava uma. Sim. Então, a gente sempre foi muito junto, assim, né? Muito a gente conectado. o Leandro, ele é muito criativo, assim, né? Então, ele vinha com a ideia e eu aprimorava, assim, a ideia, né? Eu também tenho esse tino, né, Sim, digamos assim, sim. criativo. Então, a gente sempre fez tudo muito junto, né? Então, surgiu a oportunidade dele ter uma sala, que era nos fundos da estética de uma aluna dele. Um dia chovendo lá, ele foi dar aula pra essa aluna. Chegou lá na sala e ele, legal esse espaço aqui. E a menina tava querendo já alugar pra alguém. E ele montou lá, e a coincidência, né? Essa aluna hoje é uma das minhas melhores amigas, minha sócia no Olha que Donas Podcast, bênção. né? Então, como tudo aconteceu, né? E ele montou, daí nos fundos dessa estética, montou o estúdiozinho dele, né? Porque acabava que ele dava muito deslocamento, né? Então, ele andava de moto, se acidentou, uma loucura, assim, sabe? Sim. Aconteceu várias coisas. E ele já tava querendo juntar todo mundo no mesmo espaço, porque eram vários alunos da mesma região, né? Então, pra ficar mais confortável pra ele, né? Mais seguro também. E daí, ele montou esse espaço. Na época eu trabalhava em Bento, né? Então a gente se via só nos finais de semana. Então ele acabava dormindo lá no estúdio, porque não tinha por que ele ir pra casa se eu não tava, né? A gente morava com a minha mãe na época. Eu brinco com ele, né? Que daí a gente morava com a minha mãe. Daí eu fui morar em Bento e ele continuou morando com a minha mãe, né? Daí ele fala assim, mas foi tu que foi embora, eu não mandei tu ir embora. E daí depois, com o estúdio, ele acabou dormindo lá, como ficava dormindo mais na academia ali, né? No estúdiozinho dele. E era um espaço, assim, era 40 metros quadrados, tinha 17 peças de tatame. E isso começou em novembro, né? Ele fez um teste ali com as alunas, depois daí vem verão, né? Dá uma baixada no movimento. Sim. E em março, ele ia fazer ali uma festa de inauguração, né? Desse estúdiozinho. E na época, a gente que pintou as paredes, né? Eu fiz um empréstimo no banco, na época. Como eu era da Estônia, eu tinha facilidade, assim, né? Com o banco ali, né? E tal. E daí ele tava com uma dívida de condomínio na época. Ó, tá aí a dor, a história ruim tá aí, ó. Tinha uma dívida, a superação tá aí. O gatilho aconteceu. O gatilho aconteceu. Pra dor vir. E daí ele tinha uma dívida no condomínio. E, e várias contas e tal, né? E assim, qual que é o grande problema dessa área, né? É muito altos e baixos. Então, a pessoa tá treinando no mês, no outro não tá. Então, tinha meses que ele ganhava bem, tinha meses que não ganhava, né? Então, era bem instável, assim. E daí, na época, eu tirei esse empréstimo pra ele quitar ali o condomínio. E surgiu a oportunidade da sala. E ele assim, olha só, acho que eu vou usar o dinheiro pra fazer a sala. E eu, meu empréstimo, já me deu nervoso, né? Daí eu falei, olha, tu acha que vai dar certo? E ele assim, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu falei, então vai, né? É isso aí. Então vai. E daí a gente fez essa festa de inauguração. Na época a gente conta, né, sempre quando vai falar disso, que a gente comprou um barril de chopp e a gente parcelou em 5 vezes.
Um barril, pra você ter ideia do quanto nós não tínhamos dinheiro, tá? Assim, foi sofrido ali a coisa. Sim. E a gente fez essa festinha lá pros alunos, né? Mais parentes mais próximos e tal. No dia 7 de março. No dia 14 de março fechou tudo, lockdown, pandemia. 7 dias Meu depois. Deus. Paulada. E assim, daí na época eu fiquei de férias da Stone, né? Daí nós ficamos em casa. Ele começou a fazer iFood. E daí ele tinha um cadastro no iFood, olha que loucura. No ano anterior, ele fez um cadastro, assim, despretensioso. Falou, vai que eu preciso um dia. E daí veio a pandemia e ele fez esse... Tinha um amigo que tinha a mochilinha aquela. Uhum. O amigo emprestou e ele fazia, né, o iFood. E foi muito legal, assim, né, o que eu falo da positividade, né. Naquela época, tava eu em casa de férias, a minha mãe também sem trabalhar, e o Leandro, né, não tava conseguindo dar aula. E ele começou a fazer esse iFood. E era pra ser, pô, um momento talvez de tristeza, né. Sim, Pô, ele abriu um sim. negócio, não tava Sim, conseguindo fechamos. operar, né. E a gente fez daquilo ali uma festa, assim. Ah, Cada vez que que coisa apitava o fantástica. barulho do iFood, nós fazia assim, uma entreguinha, nós fazíamos um auê, assim. E daí acabou que aquilo passou de forma leve, Sim, sabe? Eu acho que sim. a gente nem deixou que ele se abatesse, né? Sim, Porque a gente sim. fazia tanta festa cada vez que aparecia uma entrega. Sim. Porque no início eles não mandam muito, né? É conforme o entregador vai fazendo Vai corridas, entregando, assim, sim. né? Sim. Então eu apitava de vez em quando. Então nós fazíamos um auê quando apitava aquele negócio, né? Coisa Então foi fantástica. bem legal, assim, legal, né? Dentro da Sim, normalidade, sim. assim, foi legal aquele período. E na época, assim, eu dei essa erguida nele, né? Porque como eu era CLT, eu, tipo assim, cara, fica tranquilo, vai dar tudo certo, tu ainda é pequeno, né? Imagina se fosse uma grande academia, imagina como os grandes estão, né? Então eu sempre botei ele pé no chão, assim, tipo, vai dar tudo certo. E daí ele continuou atendendo as alunas online, depois deu uma flexibilizada. E assim, a pandemia foi o nosso grande estouro, assim, né? No início dele, Sim. né? Depois meu junto. Porque as pessoas começaram a buscar espaços menores pra treinar. Porque os grandes não estavam conseguindo abrir, né? Tinha muita restrição ainda. Então, Sim. assim, ele tinha na época 20 alunas. Né? Quando flexibilizou ali, abriu tudo, o negócio começou a bombar. E chegou, assim, quase perto da nossa virada ali. Ele já tinha 70 alunas. Uau. Então, o negócio estourou de uma forma, assim. E na época, eu comecei a trabalhar home office daí, né? Porque tava tudo fechado ali, Sim, os não podia comércios. sair. E daí, pensa, eu trabalhava de venda porta a porta, né? Na época, eu já era gestora em Bento, mas eu ia pra rua com os meus vendedores, né? Então, assim, do nada, eu tive que ensinar os caras a vender por telefone e máquina de cartão. Ah, que Daí, agora, coisa. assim, pensa, hoje eu vejo, né? Eu, empresária, imagina eu com a minha loja fechada por causa de uma pandemia. Uma desgranida me liga pra me oferecer máquina de cartão. Qual a chance, entendeu? Tipo Não, assim, já é difícil vender de Já. porta em porta, né? Porque Exato. às vezes cria a barreira da pessoa não te receber. É. Imagine por telefone, que tu nem tá olhando pra não, pessoa. e tu tá tipo pra assim, cara, saber. máquina de cartão é a última coisa que tu quer pensar com a tua Sim. loja fechada, né? Sim. Sim. Então, assim, a gente ainda fez muito fez mais do que era possível, Sim. assim. Uhum. E começou a ficar muito ruim o meu trabalho, assim, uma tristeza, eu não tava... Era muita pressão, sabe? Não tinha mais aquela alegria. E a venda, hoje, o mundo mudou, Victoria, e hoje os grandes gestores, eles estão se aperfeiçoando na educação emocional, porque não tem mais como manter esse ritmo de pressão sobre as pessoas. É. Tu precisa aprender a lidar com as emoções, porque senão tu não tem uma equipe de alta performance. Tu não E tem- foi assim, hoje eu, assim, entendo, né, mas eu acho que a Stone naquele momento acabou, não é errando, porque, assim, todo mundo foi pego de surpresa, né, então eu acho que eles não sabiam muito também como lidar naquela situação, né. Então pensa, pô, tu tem polos no Brasil inteiro, pessoas trabalhando na rua, do nada tu bota todo mundo pra trabalhar em casa. Como é que eles vão, né, ter Sim. esse cuidado, assim, a pessoa tá trabalhando ou não, né? A questão da entrega do resultado, porque a Stone é uma empresa que tem IPO na Bolsa de Valores, Imagina, entendeu? gigantesco. Então, assim, tem que entregar como resultado. padronizar o Sim, processo também. Exato. Então, começou, assim, a gente tinha resultados mensais para entregar como polo, começou a ter que entregar diariamente. Então, assim, eu lembro que, na época, a minha cara, assim, tinha bolas e bolas, assim, era muita crise de ansiedade, né? Sim. Porque, imagina, chegava às 5 da tarde, eu tinha reunião com o meu gestor, e eu tinha 3 vendedores na época. A gente tinha uma equipe de 6, teve uma demissão em massa, fiquei com 3. Então, chegava o final do dia, eu tinha que entregar 3 vendas, todos os dias. E daí, tinha dias que tava com 0 vendas, e 4 da tarde, 0 vendas, e às 5 eu tinha que encontrar o meu gestor. E eu naquela ansiedade, naquela coisa, né? E daí, imaginei eu, né, como eu falei pra vocês, pô, obstinada da meta. Sim. Daqui a pouco eu ali num abismo, tipo Sim. assim, Sem bater foi... meta. E eu desesperada, tipo, cara, o que eu vou fazer, né? E só que, muito
loucura, assim, o que acontece na cabeça da gente, né? Porque como eu mudei a minha vida através da Estônia, né? Pô, na época ali, eu ganhava R$1.000. E daí eu comecei a trabalhar na Estônia, eu ganhava 5, 6, Sim, 7, sim, né? Então, sim. assim, eu tive uma transformação na minha vida, né? Então, eu tinha... É muito bizarro, assim, pra mim, a Estônia era como se fosse uma pessoa. Uhum. Era uma pessoa que eu amava muito e que eu tinha uma gratidão bizarra, Sim, entendeu? sim. Eu acho que, assim, muito dessa minha obstinação tinha um pouco a ver com isso que eu tinha, assim, que eu via na Estônia, né? Uhum. Então, assim, isso é uma coisa que hoje a gente ensina pra nossa equipe, porque era um dos pilares da cultura da Estônia, era o senso de dono. E eu tinha isso muito, assim, Sim. pra muito mim americanizado. era muito a minha americano, empresa, assim, A Estônia sabe? é americana, Victor? Não, é do Rio de Janeiro e São Paulo. Ah, é brasileiro. daqui? Aham. Tu vê que pegada, porque É. o americano tem isso Uhum. muito. O americano entende que a empresa que ele trabalha é dele. É. E se ele não se desenvolver bem, a empresa não vai bem. Uhum. E assim, uma pergunta que agora veio na minha cabeça, eu tô lendo um livro chamado Vales e Picos, né? Que é fantástico. E como foi pra ti? Uma hora tá no pico e outra hora tá no vale. Nossa, foi assim, isso eu lembro muito, assim, né, às vezes hoje em dia, né, em momentos, assim, de desafios, né, de desespero, eu sempre lembro, assim, eu sempre volto, lembro muito, assim, eu morava lá em Bento, num apartamento, né, e tinha uma sacadinha, assim, e eu lembro que eu sentava na sacada, assim, e eu chorava, assim, desesperada, assim, tipo, Deus, o que que eu vou fazer? Tipo assim, eu não sei como sair disso, assim, aí era desesperador, assim. Sim. Isso eram coisas que eu não compartilhava com ninguém, Sim, né? Eu sim. tava sozinha lá naquela cidade. Sim. Os meus amigos eram as pessoas do meu time. Eu, como líder, não podia chegar pro meu time e dizer, Sim. eu tô desesperada, eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu era, tipo, Sim. a marinheira do barco, né? Sim. Imagina, ia todo mundo se desesperar. Então, foi muito difícil, assim, pra mim entender isso, né? Entender que eu não era mais a melhor, porque eu também tinha muito essa cobrança, né? Sim. Eu comigo mesma, de, pô, eu era a melhor do distrito na época, assim, eu ganhava premiações como vendedora, eu fui 3 vezes melhor do Brasil de venda, tipo assim, eles faziam rankings semanais, né? Uhum. Então, eu Uhum. tinha muito essa coisa, assim, da competição, né? Muito do que o meu líder me ensinou. E daqui a pouco eu virei a gestora, e as pessoas do meu time não eram todas que tinham essa fome, né? Claro, Então, assim, claro. eu como gestora me sentia muito... Às vezes achava o que eu estava errando, né? Que eu não estava conseguindo passar aquilo pra todos eles, né? Às vezes tinha vontade de abrir a cabeça e berrar dentro da cabeça Sim, da pessoa, né? Que é Mas- muito difícil ser líder, né? A Sim. Letícia é empresária também, Letícia. Eu vou colocar um tema aqui que é muito importante. É um tema que eu tenho estudado bastante para algumas palestras que eu tenho desenvolvido, que é o tema da empatia, né? Porque muitas vezes nós somos pressionados hoje, Victória e Letícia, a que todo mundo ande no mesmo trilho e não tem mais como ser assim. As Não. pessoas são diferentes uma das outras. O que tu dá, né, Letícia? O que tu faz na tua empresa para que as pessoas desenvolvam a tua cultura? Treinamento, e também se colocar às vezes no lugar deles, assim, e ver, porque muitas vezes a pessoa não tá, um caso que aconteceu essa semana, a pessoa não tá bem, e tu sente que a pessoa não tá bem, e aí tu já vai ficar julgando a pessoa sem saber o que aconteceu. Eu acho que tu chegar e sentar, ó, fulano, o que tá acontecendo, se tu quiser compartilhar, eu acho que estar aberta para essa troca também é importante. Isso vem com a maturidade, né? Isso, para que eles se sentem pertencentes à empresa. Uhum. Sim. E Victória, por mais que, né, tu foi uma gestora e hoje eu sou um gestor, e as emoções, elas batem muito forte contra nós. E muitas vezes a gente não sabe o que aquela pessoa passou na infância, né, com os tem pais, isso as também. crenças limitantes. Então eu digo assim, hoje, quando alguém para mim chega e diz assim, eu sou gestor, a primeira coisa que eu penso, tu deve estar treinando todos os dias, né? Tu deve estar buscando informações todos os dias, porque hoje a vida é muito mutável, ela é muito volátil, ela é muito rápida. Hoje se tem tantas informações e poucos conhecimentos, por incrível que pareça. Então, assim, e isso faz quanto tempo quando tu era gestora? Isso foi 2021. Mais ou menos. Não, menos, quando eu tava em Bento, 2019, mais ou menos. Porque 2020 foi logo quando... Foi quando iniciou a pandemia. Então, assim, na pandemia eu era gestora ainda e fiquei até agosto.
Então, passei por aquele período ali, né? E pra mim foi muito difícil, como eu falei, né? Pra mim era como se a Stone fosse uma pessoa, que eu tinha gratidão. Então, pra mim foi muito difícil aceitar que eu não tava feliz mais. Porque na minha cabeça era assim, não, mas como eu não tô feliz? Eu tenho que estar feliz aqui. Olha tudo que a Stone me proporcionou. Né? Então, eu tinha, assim, isso muito. Então, foi um processo terapêutico, assim, de libertação, né? De entender que tá tudo bem, que não era o fim do mundo, que eu não precisava morrer e trabalhar na Stone o resto da minha vida, né? Então, assim, até teve um dia, antes, né, de chegar esse momento da gente abrir a academia, um dia, como eu tava em home office, eu comecei a ir pro trabalho, comecei a ir pro estúdiozinho com o Leandro. Tinha um escritório dentro do estúdio e tinha um vidro. Então, eu trabalhava do computador olhando pro vidro e ele dando aula. E eu dentro daquela salinha, morrendo de crise de ansiedade no meu trabalho, que eu já tava horrível. E olhando ele pelo vidro, dançando, brincando com as alunas. Era uma alegria, porque o ambiente de academia é um ambiente alegre, feliz, né? Sim. E aquilo começou a me dar, tipo assim, cara, eu não tô mais feliz no que eu tô fazendo, assim, né? E na época, eu lembro que daí, uma hora ele tava de intervalo, assim, tava deitado no tatame, e eu saí da sala chorando, assim, eu não quero mais trabalhar na história, eu não tô feliz, não sei o quê. E daí o Leandro com ele tem aquele coisa do treinador, né, hardcore, e ele assim, que não? Se tá ruim na história, vai estar pior em outro lugar. Tu vai conseguir, não sei o que. Aquela coisa meio... Vai dar certo. Aquela coisa meio motivacional, né? Deu, engole o choro e vai, né? E daí, assim, o que aconteceu? Começou o estúdio a ficar... Tava muito bombando, assim, ele brinca, assim, quando ele conta a história, né? O despertador dele começou a ser o Nubank, dos Pix que entrava, tipo assim, começou a coisa a acontecer, sabe? Teve um dia que ele abriu o sistema ali, foi ver o faturamento, e na época o dono do sistema é um amigo nosso, e ele ligou pra esse amigo e falou, olha só, acho que tem alguma coisa errada no sistema. Daí o Uberão, né, esse amigo falou, não, é mais e menos, não tem como tá errado. Porque ele não acreditou que ele já tava faturando aquilo, né, porque ele nem parou pra olhar. Ele só se assustou quando começou a pagar as contas e sobrar dinheiro, que nunca na vida tinha acontecido, né, era sempre sorteio de boleto, né, qual que a gente vai pagar agora. Então, ali começou a virar, né, então teve um dia... que ele saiu pra ir na padaria e uma academia que era na esquina desse estúdio dele, tava fechada. A academia acabou fechando com a pandemia, né? E aquela sala, super legal, foi uma academia há 10 anos e tal. E ele veio gravando o telefone, daí a gente ligou, né? Viu que o aluguel não era tão mais caro do que ele pagava. E daí ele pegou e me convidou, né? Falou assim, olha, eu acho que... Eu disse assim, tô faturando isso aqui agora, esse espaço tá ficando pequeno. Eu acho que se tu entrar comigo, a gente vai conseguir ser mais ainda, né? Então, vamos. E eu, tá, então vamos, né? Na época, assim, o projeto era o quê? Eu ia ficar ainda na Stone, né? Ia entrar como sócia, mas viria só ajudar de longe, né? Depois eu ia sair da Stone, porque na época na Stone tinha a participação nos lucros, né? Então, era sempre em maio. Então, a minha ideia era ficar até maio pra ganhar um dinheirinho, né? E daí, só que assim, daí a gente que fez a reforma, né? Só que a gente fazia só final de semana, porque eu tava em Bento e ele dando aula, né? E assim, o primeiro pincel que eu botei na parede, eu falei, cara, não vai ter como eu não tá aqui. Né? Sim, tipo, era a nossa emoção, toda a nossa expectativa naquilo, né? Não, e o coração da gente já sabe das respostas, né? Às vezes a gente fica empurrando alguma coisa com a barriga, ou eu não vou fazer isso por medo de fazer outra coisa, porque não vai dar certo, por mais que às vezes a gente tenha a mentalidade positiva, a fé que vai acontecer, mas lá no fundo a gente tem um pouco de medo, né? E te tira daquela zona ali, né, do que eu tô acostumada a fazer, né? Então, assim... daí eu lembro que na época a gente inaugurou a academia dia 5 de outubro. Então eu pedi férias naquela última semana, ali era o período que eu tinha, e já avisei que eu ia sair, né? E uma coisa até, a gente ganhou o prêmio Jovem Empreendedor, né? E até eu falei isso no discurso, que daí eu conversei com o meu chefe, né? E assim, a Stone, uma dos pilares, além do senso de dono, é a questão do empreendedorismo, né? Então é uma empresa que apoia muito, né? E vive pro empreendedor, né? A questão da máquina de cartão. Então eu fui, assim, super empolgada, achando que iam super me apoiar, né? E daí, eu pensando, né? Tudo que eu fiz pra essa empresa, né? Aquela coisa romântica. O sonho americano. Jura, né? No fundo, não era bem assim. E o meu chefe falou assim, olha, eu até te vejo, eu te vejo sendo feliz com teu marido numa academiazinha. Falou bem assim, vocês abrindo a academiazinha de vocês. Mas eu acho que tu tem potencial aqui dentro. Eu não preciso nem te dizer que tu tá fazendo merda, porque tu sabe que tu tá fazendo merda. Perdão da palavra, mas foi isso que ele falou. E eu, tipo, aquilo ali,
né, me deu um negócio assim, mas eu falei, agora só de raiva eu vou jogar na tua cara. Agora sim, agora eu vou. Agora você vai ganhar uma bestinada aqui. Então, acho que isso deu também uma impulsionada, Sim. né? Sim. E daí a gente inaugurou a academia, né, no dia 5 de outubro, vai fazer agora 4 anos. Ótimo. Né? Inauguramos dia parabéns. 5 de outubro com os 70 alunos que o Leandro tinha. A Aham. gente não avisou ninguém. A gente Sim. só mandou no sábado um vídeo no grupo dos alunos. Falou assim, olha, a partir de segunda-feira é nesse endereço. Que era, assim, na esquina, assim, muito pertinho. Uhum. E os alunos chegaram lá, assim, imagina, era 40 metros quadrados e virou mais de 100. Ah, A gente tinha, tipo, fantástico, 17 fantástico. peças de tatame e foi para um espaço que era 60 e poucas peças, assim. E a gente fez tudo ali na luta, né? Parceladinho, cartãozinho, porque a gente não tinha dinheiro, né? A gente Sim. só foi, assim. Mas, Victória, eu assim, olhando para aquela câmera, eu sempre digo assim: ninguém segura o obstinado. Ah. Ninguém segura quem quer vencer. O maior medo da derrota é quem quer ter vitória. Vocês são obstinados pela vitória. Vocês trabalham, vocês têm ação na vitória. E antes de acabar essa parte aí que tu tá falando do teu esposo, eu queria, assim, que tu falasse um insight para quem tá nos ouvindo e nos assistindo. Qual é o sucesso do casal trabalhar junto? Cara, eu acho que assim, muita gente tem esse medo, né, de empreender em Sim, casal, sim, né? sim. Querendo ou não, não tem como separar, assim, não levar trabalho pra casa. Acontece, né? sim, Tem que sim. ter esse cuidado na rotina de saber separar, mas é difícil, né? Acaba que sim. vai levar o trabalho pra casa. Mas eu acho que o grande sucesso, assim, isso serve pra tudo, né? Uma sociedade num geral. Eu acho que os dois têm que estar olhando na mesma direção, né? Uhum. Então, é muito fácil e é muito leve, no caso meu e do Leandro, né? Porque, além de marido e mulher, a gente tem os mesmos objetivos, né? Então, Ótimo, ele é essa ótimo. pessoa... Tudo que eu tô falando pra vocês com essa... Se Sim. ele tivesse aqui, ele ia estar falando com a mesma energia, com a mesma Sim. vontade, sabe? Então, acho que acontece que a gente anda na mesma direção, Sim. assim. A gente tá muito alinhado no objetivo, onde a gente quer chegar, os sonhos, né? Então, acho que isso serve pra tudo, assim, numa sociedade, né? Daqui a pouco tu vai abrir uma empresa com um amigo... Eu acho que é mais fácil abrir marido e mulher, por quê? Porque tendem a ter, né? Se Sim, espera num sim, casal que sim. os dois queiram a mesma coisa, Sim, né? Mesma visão de futuro. Exatamente. Faz Numa sentido, amizade, né? talvez não, Faz né? muito sentido e é um insight, sim, fantástico para quem está nos assistindo, mas tem que ter esse objetivo, né? Escolher bem o seu sócio. É verdade. Victória, tu falou uma palavra aqui várias vezes, sucesso. O que é sucesso para ti? Tempo. Cara, então, eu acho que hoje a gente acaba tendo muito essa ligação do sucesso com o dinheiro, né? Uhum. E prosperidade, a gente leva muito ao dinheiro. E eu tento tirar um pouco disso, né? Eu acho que, assim, o Leandro já tinha sucesso lá quando ele montou o estúdiozinho, realizou o sonho dele, né? Então, assim, eu acho que o sucesso é tu ter o teu trabalho, obviamente, te proporcionar realizar os teus sonhos, né? Mas eu acredito que o sucesso, ele anda muito ligado ao propósito, né? Hoje é meio romântico falar de propósito, né? Virou uma palavra meio Sim. clichê. Mas eu acredito que, assim, nenhum negócio... Quando tu abre um negócio, tu não pode abrir um negócio... eu vou abrir aqui... por exemplo, quero abrir uma loja de roupa porque eu vi que loja de roupa dá dinheiro. Uhum. Não pensar no dinheiro, né? Exato, Pensar- assim, tu tem que ter um propósito. Por que tu quer abrir uma loja de roupa? Porque eu vi que dá dinheiro. Então, tipo assim, tem pouca chance desse negócio ter sucesso e dar certo, né? Então, assim, eu acredito muito. A gente, por exemplo, o Leandro, quando começou, o propósito dele é muito claro e muito bonito. Ele tem um propósito genuíno com o Muay Thai. Ele tem um amor, tipo o meu amor pela Sim. Estônia, ele tem pelo Muay Thai. Aham. Então, assim, ele tem um propósito genuíno de fazer com que o Muay Thai cresça. Ele quer ser a pessoa que vai ser responsável por levar o Muay Thai num outro nível. Então, assim, muito do nosso obstinado de crescer e ter sucesso é para que o Muay Thai eleve o patamar, Sim. entendeu? Então, Tá assim, nesse legado exato, dele aqui. um legado, Tá. realmente, É que assim. quando o propósito é diretamente ligado ao dinheiro, vai chegar uma hora que vai virar um fardo. Exato. E quando o propósito tá ligado a tu servir as pessoas com o que é o teu dom, digamos assim, né? Ele não tem como dar errado, né? Só vai O dinheiro é a crescer, só vai consequência, prosperar. né? Sim, Exatamente. ele é um Isso- fruto, né? Isso Ele é hoje, um assim, fruto do nas trabalho. academias, a gente tem isso muito... Claro que tem a questão do esporte, né? Mas hoje a gente trabalha com um aluno que não busca ser atleta, é um aluno que faz Muay Thai, né? Que gosta. Pelo bem-estar. Então, Sim, assim, sim. a gente tem um propósito muito de energia, assim, dentro do nosso... A pessoa entra lá, o nosso slogan é lugar de gente feliz, né? Aham. Que por coincidência, Que é depois eu da descobri... LGF. Mas tu acredita que eu comecei a ir na igreja Aham. e ele só falava LGF, LGF, LGF. E eu nem sabia o que era LGF.
Quando eu descobri que era lugar de gente feliz, eu fiquei, tipo... Eu fiquei pensando, será que eu imitei? Mas eu não sabia que era. Então, assim, a gente tem essa questão, o propósito no nosso negócio de proporcionar isso para as pessoas, sabe? A transformação. E a gente tem vários cases de sucesso ali dentro, sabe? Então, acho que tá muito ligado a isso, né? Se o empreendedor não tem esse propósito, como ela falou, assim, daqui a pouco... Por exemplo, num mês ruim, numa dificuldade, né? Que existem, são altos e baixos. Empreender é loucurada, né? Não é pra qualquer um. Sim. E eu acho que é o propósito que te mantém firme nesses momentos, assim. Pra não desistir, né? Pra não desistir, Acho que o sucesso tá muito assim... eu já nos considero pessoas de sucesso desde o início ali, quando a gente conseguiu abrir o nosso negócio lá no início, né? Quando a coisa aconteceu. Então, acho que tá muito ligado nisso. Assim, isso é um insight fantástico, porque a gente romantiza muito, mas a vida é assim, tu tem que ter o propósito, tem que saber por que tu nasceu, por que tu tá aqui, não pode ser só um passageiro, né? E eu gosto muito de falar que quem quer sucesso não precisa amar o que está fazendo, mas tem que entregar com amor. Tem que entregar com amor. Não precisa tu amar aquilo ali. Às vezes a gente não ama o que tá fazendo naquele momento, mas entregar com amor é tu se dedicar de corpo, alma, mente, foco, né? Hoje a alta performance é o quê? Nada mais é do que foco naquilo que tu tá fazendo naquele momento. Se é um podcast, nós estamos aqui 100%, nós não estamos pensando, o que nós vamos jantar, Não, nós estamos aqui, onde nós vamos depois, batendo um papo, aprendendo, trocando energia. A alta performance está no foco, que a gente dá a importância naquele momento que nós somos requeridos, chamados, né? Talvez isso vai te levar lá pro teu objetivo final. Vai te levar pro teu objetivo final, mas essa questão do propósito, Victória, tu e o Leandro, vocês estão extremamente certos. A gente não veio aqui para ser só um passageiro. A gente veio aqui para marcar essa sociedade. E vocês, independente com o Muay Thai, que é um esporte fantástico, que traz muita energia, que traz a real identidade mesmo das pessoas. Porque quando tu tá gastando energia, tu tá, né? A citocina, que é um hormônio fantástico, que tá trabalhando, tá jogando ela para fora. Tá trabalhando e as pessoas vão se alegrando. Então, assim, é uma forma, assim, fantástica de plantar uma semente num mundo que precisa de boas sementes. E acho que, assim, os alunos perceberam, né, esse propósito dessa transformação, e um vai indicando pro outro, né, e a coisa foi acontecendo, assim. A gente abriu daí com esses 70 alunos do Leandro. No final, em janeiro do outro ano, nós batemos 200 alunos. Daí nós abrimos uma filial, que daí os dois loucos, né? Porque daí o empreendedor tem um propósito e tem um comecinho de loucura, né? Sim. Então a gente tava na praia ali no início do ano, né? Na virada de 20 para 21. E o Leandro assim, vamos abrir uma filial? Eu falei, vamos. Daí ele, mas tem que ser na Nilo. Na Nilo Peçanha. Por quê? Daí é aquilo que eu falei do profeta, né? Ele, desde quando ele dava aula de personal, ele falou assim, ó, um dia eu vou ter uma academia, um estúdiozinho, depois eu vou abrir uma academia maior e depois eu vou abrir uma na Nilo. Profeta real. Tipo assim, foi exatamente do jeito, não sei explicar como. Ele cocriou, né, digamos assim. Sim. Então, ele tinha muito essa questão, né, como eu falei, o propósito do Muay Thai, de que tinha que ser na Nilo pra levar o Muay Thai a um lado nobre da cidade, atingir novas pessoas, porque querendo ou não, o Muay Thai, ele acaba, sempre foi muito, hoje em dia não, né, mas antigamente sempre foi muito mais periférico, né, atletas, né, pessoas mais simples, então ele tinha esse propósito de mudar o público para que tivesse esse crescimento, né, essa escala. Então, a gente foi lá, abriu na Nilo, né, voltamos da praia procurando sala, começamos a fazer, a gente sempre faz tudo em segredo, né, as nossas unidades, a gente avisa sempre, assim, no sábado, que segunda-feira tem uma nova unidade, né, esse é um dos nossa estratégia de marketing, mas também de tipo, cara, a gente só fala depois que já aconteceu, né. Excelente. Então, daí a gente ia inaugurar dia 8 de março, a nossa unidade da Nilo, né, a nossa filial. E 8 de março fechou tudo, segunda onda do lockdown. E eu dizendo que não teve uma história triste, né? Agora pensando até que teve. E daí, naquele momento, né? Nessa segunda onda, quem me reergueu foi o Leandro. Porque já tinha passado por uma pandemia sendo empreendedor, né? Eu quase morrendo desesperada. Pensei, meu Deus, e agora, né? Aquela coisa. E deu tudo certo, assim. Daí a gente ficou ali 3 semanas fechados, né? Na época. Inauguramos na Nilo, foi um sucesso, assim, foi um boom também. Que parte da Nilo, Victória? Ali na Nilo Peçanha, ali no... Sabe onde é o Banrisul? Perto do MEC. Perto do MEC. Do lado do MEC, naquela galeria do lado ali. Ótimo. E foi um sucesso, assim, isso foi em março, né?
No final do ano, nós abrimos a nossa terceira unidade, ali em setembro, nós abrimos na Plínio, na esquina ali, quase esquina com a Carlos Gomes. Sim. E nessa época aí, a gente bateu daí os 500 alunos, né? Com um que ano ali de coisa operação. fantástica. Batemos 500 alunos. No outro ano, daí assim, a gente abriu na Nilo, né? Depois na Plínio. Então, eram lojas bonitas, assim, porcelanato, aquela coisa, né? Que a gente queria realmente levar ali o nível, né? Sim. Só que a nossa matriz era no segundo andar. Ainda a matriz estava ficando fora dos padrões do que a gente tinha aberto depois, né? Então, só que a gente não queria sair da Avenida do Forte, que é onde é a nossa matriz, né? Sim. E assim, por um milagre, né? Eu acredito muito em Deus, então assim, foi de Deus isso. A gente pensava assim, cara, a gente precisa de um espaço melhor, maior, mas a gente não quer sair daqui. E por um milagre de Deus, a farmácia da esquina fechou. Vocês já viram farmácia fechar alguma vez na vida? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Não. Então, Nunca assim, vi. por um Não, milagre nunca vi. divino. Só cresce farmácia. E olha como Deus é bom. Na verdade, o cara da farmácia Todo prosperou tempo, e foi né? para Assis Brasil. E nos liberou aquela sala, entendeu? Então, ele não se deu mal. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nós mudamos a nossa matriz ali de 100 metros quadrados para a sala de 300 metros da esquina. E que foi onde a gente abriu a primeira caixa colorida, que a gente chama, né? A nossa academia ela é toda de grafite, colorida. E essa unidade, ela é grafitada por dentro, por fora. Então, foi incrível, assim. E essa sala, que era a nossa primeira matriz, nós abrimos a Bang Fitness Club, que é uma academia de musculação em circuito. Então, a gente viu que o nosso aluno buscava, daqui a pouco, uma musculação, né? Para um treino mais de força. Mas musculação é mais monótono, né? Então, a gente criou esse método com a nossa essência do Muay Thai. E foi um sucesso também. Que fantástico. Depois, a gente mudou a nossa unidade da Nilo para Anitta Garibaldi, que a gente conseguiu um prédio daí. Que foi o nosso primeiro centro esportivo, que daí foi a junção do Muay Thai no térreo com o fitness, que daí nós abrimos a filial, né, em cima. E daí, no final do ano passado, nós batemos aí a nossa marca de 1.000 alunos. E esse ano já aí 1.200 alunos Que e coisa glória a Deus. fantástica. Voltando a um momento bem especial para nós, e temos que agradecer as empresas que acreditam neste projeto, porque esse projeto é algo que vem de Deus, é algo que vem de dentro dos nossos corações, para que as pessoas que estejam nos ouvindo e nos vendo possam entender como hoje a Victória que está aqui, que ela nunca desistiu dos seus sonhos. Eu quero agradecer as empresas que acreditam nesse projeto. A Onexa Contabilidade hoje é uma das maiores empresas de contabilidade de Porto Alegre, pronta para atender você em qualquer dificuldade e trazer muitas soluções na área da contabilidade. A Smart Invest hoje com 9 possibilidades de alavancar o seu negócio com cartas de crédito. Uma empresa fantástica, cuidada hoje, o diretor nosso Lucas, grande amigo. Entre em contato com essa empresa que você vai ser surpreendido com as 9 possibilidades que existem hoje para alavancar o seu negócio. A ID Imports, que são representantes de produtos Apple. Temos a OnService Soluções, que é a segurança eletrônica, serviços elétricos e infraestrutura de rede. E a RS Tech Solution, que é uma empresa de tecnologia da informação. Excelente. Esses são os nossos Victória, patrocinadores. 1.200 alunos em 4 anos. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E gratidão. Fala sobre gratidão, porque o que Deus tem feito na tua vida, do Leandro, é extraordinário. Claro que vocês têm a ação diária de grandes empreendedores, grandes sonhadores, mas fala sobre gratidão. O que eu percebo, tá? Que desde que a gente mudou aí a nossa postura, né? As nossas atitudes, a nossa vida, ela deu uma guinada, né? A gente prosperou muito mais. Então, a gente, quando começou, né? Acabou se empolgando aí com esse crescimento, né? A gente era muito mais jovem também, né? Então, era muita festa, muita loucura. Eu acho que a gente precisou passar por esses momentos de aprendizagem, né? Mas quando a gente decidiu, né? Se portar como empresários, né? Enxergar ali a nossa empresa. Porque, assim, o que acontece, né? Como é uma academia, acaba que é um ambiente muito descontraído, né? Então, tu trazer essa coisa mais organizacional, né? Mais empresarial, é um desafio. Então, foi quando a gente teve essa virada de chave de, cara, a gente precisa enxergar isso aqui como um negócio mesmo, né? Como uma empresa. Sim. A gente precisa se portar aqui com os nossos colaboradores, né? Porque hoje a gente tem 23 funcionários, então cresceu muito a nossa empresa, né? E desde o início a gente fez tudo CLT certinho. A gente sempre teve corpo de empresa, mas não tinha atitude, né? Então, quando a gente começou a mudar, né? Muita gente pensa assim, mudou porque se converteu. Não, na verdade, a mudança veio antes, né? O Leandro ainda não é convertido, né?
Estamos aí orando, em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Mas assim, a gente... a minha conversão veio depois dessa mudança de atitude. E eu percebo, assim, que quanto mais eu busco a Deus... hoje eu ainda tava falando isso de manhã com uma amiga, assim, né? Num devocional. Que eu não sei se parece que Deus tá fazendo mais coisas, ou se é a gente que tá mais sensível à voz de Deus, né? Então... acredito muito que, assim, ele sempre esteve lá, né? Mas quando tu tá sensível a isso e buscando mais a Deus, tu acaba que vê ele em tudo, né? Sim. Eu sempre vi, né? certeza. Como eu falei, sempre fui crente, assim, total. Mas eu percebo que cada vez que eu busco mais a Deus, parece que as coisas vão se acontecendo, né? Assim, Deus dá o passo que Deus dá o chão, né? Sim. Então, sou muito grata, assim, vejo Deus em tudo na nossa vida, porque... sou grata de, assim, cara, ele nos permitiu viver do nosso sonho, né? Sim. Sim. Vejo, óbvio, o nosso esforço, né? O quanto nós fomos merecedores disso. Mas acredito que nós fomos escolhidos aí pra Sim, deixar esse verdade. legado, né? Esse É propósito. verdade. Sabe, tem um texto que eu gosto muito, e ele tá lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é uma promessa. E Deus cumpre as suas promessas. Ele não é homem para mentir. Então, ele cumpre as suas promessas. Eu tenho certeza que a salvação vai chegar na tua casa. Mas a gratidão ao Senhor, a gratidão por tudo que a gente tem vivido é fantástico, né, Letícia? Sim, é uma frase que eu falei ontem também, quando a gente é fiel no pouco, a gente também depois vai ser fiel no muito e Deus com certeza vai sempre estar operando na nossa vida de alguma forma. Eu voltei para a igreja, no caso, né? Foi no mês de junho e um mês aí, 2, eu já vi o quanto muita coisa na minha vida mudou e quando a gente entrega a nossa vida para ele, a gente se torna mais sensível e começa a ouvir, isso aqui tá me trazendo paz ou não, isso é de Deus ou não. Então a gente já vai tomando certas atitudes muito diferentes do que se a gente tivesse desconectado dele, né, do que a gente acredita. E Vi, compartilha com nós, assim, quais que foram os momentos mais significativos na tua vida, né, pessoal e na tua vida profissional, né, de você e o Leandro junto nessa jornada de vocês empreendendo como casal também. Acho que é uma coisa que é legal estar compartilhando com quem tá nos assistindo. Olha, difícil essa pergunta, né? Assim, eu acho que um grande marco aí na nossa jornada foi a nossa conquista aí dos 1.000 alunos, né? Era um grande sonho, assim. Que vitória. É um número, né, assim, expressivo, né? Um número legal, assim, de falar. E esses dias eu tava até... fiz ali um storytelling, né, no Instagram do estúdio sobre isso. E veio agora isso que tu falou, né? A gente comemorou desde os primeiros, assim. E daí eu fui compartilhando, assim, somos 200, somos 500, a gente foi comemorando, né? E eu até mandei pro Leandro e falei, nossa, quando a gente fez esse post do Somos 200, que era um número bizarro, imagina, começou com 20, entendeu? Era um número bizarro, a gente fez aquilo com tanta alegria, né? Que naquele momento talvez a gente nem imaginava, né, que fosse... Tinha esse sonho, né, mas não tinha... a dimensão de quando aquilo ia acontecer, né? Então, eu acho que a nossa gratidão e a nossa alegria dos 200, dos 70, dos 100, a gente comemora... Assim como eu comemorava lá na Estônia, a cada maquininha que eu vendia, a gente comemora hoje a cada clientinho, né? Que eu chamava na Estônia meus clientinhos. Então, todo novo aluno ali, a gente comemora, né? Eu acho que a questão do propósito tá muito nisso. Não é sobre o quanto aquele novo aluno vai me pagar ou vai incrementar o meu faturamento, e sim... uma nova pessoa para fazer parte do Team Bang, né, que a gente chama. Então, essa questão dos 1.000 alunos foi muito forte, assim. E na nossa vida pessoal... eu acho... agora tu falou, né, eu penso no meu cachorro, né, no Buda, assim, a gente falou dele no início, né. Sim. Eu brinquei com vocês ali no off, o Buda é a sensação do meu Instagram, né. Eu acho que nós, como casal, querendo ou não, foi o nosso primeiro filho, assim, né. Sim. Claro, depois das empresas, né. Sim. Mas, assim, eu acho que a questão do cachorro, eu via aquelas pessoas, pai de pet, não sei o que, eu pensava, tipo, nada a ver, sabe? Eu nunca fui com essa coisa de cachorro. E, cara, quando o Buda chegou na nossa vida, foi bizarro, assim. O Leandro chegou com ele do nada em casa, ele todo despafeteado lá entrando, e eu chorei, assim, e acho que foi muito significativo, assim, na nossa vida. Sim. Acho que nos uniu como casal, nos transformou como família, assim, né? Querendo ou não, quem tem pet sabe, né? O cachorro ali, ele é essa transformação na família. Então, acho que um grande momento, assim, na nossa vida foi o Buda aí, daqui a pouco o nosso casamento, daqui a pouco filhos, né? Sim. Seres humanos. Se Deus quiser, se Deus quiser. E vai dar tudo certo. Victória, assim, foi um assunto fantástico. Nós ficamos
muito felizes, impactados, assim, tu é uma jovem empreendedora, uma jovem cristã, uma jovem esposa, uma jovem amiga, parceira e com muita responsabilidade, mostrando que tem sim como fazer a diferença. E o que tu deixa para o nosso público para que eles pensem, que eles têm condições de chegar em qualquer lugar que a mente deles desejarem? Olha, tem a nossa frase ali do quando nada acontece é um milagre operando, né? Sim. Mas uma coisa que eu tenho muito firme, assim, que é uma frase que me leva, assim, né? Deus nunca ia colocar no teu coração sonhos que tu não fosse possível de realizar e de Amém. viver, né? Então, a gente vive numa era da ansiedade, uma era da comparação, né? Então, é inevitável aquela ansiedade de vencer, de vender, de aumentar o faturamento, de crescer, né? De se comparar com o outro. Então, eu sempre oro pra Deus acalmar o meu coração, pra que eu descanse, tenha paz e tenha paz, descansar no Senhor, né? Que se fala, Sim. é muito de ter a certeza de que aquilo que Ele botou no teu coração vai se realizar. Sim. Então, essa é a frase que eu deixo aí de conselho, né? Descansa, confia, age, né? Trabalha duro, trabalha Sim. certo, que as coisas acontecem. Ótimo. Letícia Tabaldi. Perfeito. Eu tava ontem dando uma mentoria também numa turma que iniciei agora, ontem, na verdade. Sim. E eu falei muito sobre Deus com elas, porque às vezes a gente se desconecta dele. E eu lembro muito de quando eu tava longe dele e agora que eu voltei pra ele, cara, a nossa vida se torna outra coisa, assim. Às vezes nem falando com as pessoas não conseguem acreditar o quanto a gente É toma as sobrenatural. decisões, tipo, isso aqui tá me trazendo paz, então é isso, e é confiar, e vamos pro próximo nível. É aquilo que você falou, vamos colocando o pé, que Deus vai colocando o Sim. chão, a gente vai agindo, a gente vai fazendo, porque a gente é proativo, então não tem como dar Não tem errado. como dar errado, Não tem exatamente. como dar errado. Olha, um papo fantástico. Eu quero deixar uma frase que, quando eu pude escutar a tua história, e eu gosto de ler muito, me veio uma frase na minha cabeça que diz assim: o tolo fala o que está vendo, o sábio fala do que quer viver. Nós falamos do que nós queremos viver. E nós queremos viver algo extraordinário. E para viver algo extraordinário, nós temos que fazer algo extraordinário. Nós temos que ter fé, confiança e saber que a vitória é garantida. Victória Costa, que prazer estar conosco nessa noite, comigo, a Letícia Tabaldi, falando de cases de sucesso, cases de superação. Muito obrigado. Eu tenho certeza que todos que nos acompanham, que vão te ver e vão te ouvir, serão impactados. Eu que agradeço, fico muito honrada aí com o convite, né? Muito agradecida. Essa oportunidade de falar de negócios, de falar de empreendedorismo, de inspiração e falar de Deus, né? Então, acredito que tudo tem um propósito, Ele nos conectou aqui Com hoje. certeza. Eu tô muito feliz, agradeço. E fica o convite aí pra quem tá assistindo, vem ser Timbang, vem treinar aí com a gente. Encerramos o nosso podcast hoje com esse assunto maravilhoso. Eu, Thiago Nunes, quero dar boa noite a todos vocês e... Eu, Letícia Tabaldi, agradecer a Victória também, gratidão pelo teu tempo, a tua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando um pouco da tua vida. Obrigada.